conversa agora é com o vereador e presidente da Câmara de Jundiaí, o Marcelo Gastaldo, que vai falar um pouco sobre esse trabalho aí nos últimos anos como vereador e como presidente da Câmara. Mas para conhecer melhor o Marcelo, é bom que ele conte parte de sua história. Você nasceu em Jundiaí, né, Marcelo? Sim, sou nascido em Jundiaí. Em que bairro? É o engordadouro, como se dizia, né? Engordadouro. Hoje E ainda se Parque diz, né? Secap, né? Hoje é Parque Secap. Você se formou em Sou engenheiro civil. engenheiro civil. E você trabalhou aí em diversos lugares, assim, como um agente público. Você foi assessor do deputado, né? Sim, trabalhei com o Ari Fossen, né, na Assembleia. E também estive na FUMAS como diretor técnico, até em função desse trabalho como engenheiro, fazendo um trabalho muito interessante aí na questão de reurbanização de núcleos de submoradia da nossa cidade. Bom, você se elegeu vereador, já está no 3º mandato. Sinal que foi aprovado, senão não voltava. Como vereador, você se dedicou no começo mais à sua região, ao Engordadouro. E depois você expandiu sua atuação praticamente para toda a cidade. Na verdade, quando começamos, né, esse trabalho junto à política, lógico que uma região que me deu essa oportunidade de ser vereador, a atuação era mais intensificada e ainda é. Né? Nós temos uma região ali, que a gente fala região norte, que é Hortolândia, Parque Secap, Vila Marlene, Morada das Vinhas, aquela região toda ali, né, até o Tulipas, uma região que a gente tem uma identificação muito próxima, até por morar, mas por ter essa relação mesmo diária com as pessoas. Mas, como você disse, o trabalho do vereador é para a cidade como um todo. Hoje nós temos aí uma atuação bem intensa em vários bairros da cidade. Eu diria aí que em cada ponto da cidade a gente tem uma atuação bem sistemática hoje. Muitas pessoas nos procuram de todas as regiões e a gente procura, né, dentro daquilo que nos compete, tá fazendo essa interligação, levando essas demandas da cidade para a gente tentar aí cada vez mais melhorar a situação de vida das pessoas na nossa cidade. A sua participação lá na comunidade, no seu bairro, na sua região, é uma participação antiga, inclusive na parte religiosa. Você é muito ligado lá à paróquia, né, de Santa Rita. Inclusive na Semana Santa. Aí você apareceu barbudo, o que aconteceu? Na verdade é um acontecimento lá da paróquia Santa Rita, que é a encenação, né, da Paixão de Cristo. E eu tenho já há vários anos participado, né, desse grupo. É um grupo da própria comunidade, em torno de 800 integrantes aí que fazem essa encenação da Paixão de Cristo. Uma forma até de evangelizar, né, a região. E hoje muitas pessoas participam, são mais de 3.000 pessoas que acompanham essa encenação. Então eu já venho há vários anos participando com esse grupo. Inclusive tive a oportunidade de, como vereador, incluir esse trabalho no calendário municipal, né, da nossa cidade, que é a Paixão de Cristo lá da Paróquia Santa Rita. E qual que é seu papel nessa encenação? Já fiz vários. Alguns anos eu tenho feito o papel de Caifás. Caifás era era o sumo sacerdote, né, do templo lá de Jerusalém. Exatamente, na verdade era o líder, né, do sumo sacerdote, que era o Caifás. Bom, essa ligação sua com a paróquia é coisa antiga, porque parece que até a igreja lá foi doação, o terreno foi doação da sua família, é isso? É verdade. Na época, o padre Zé Carlos da Silva, que era o nosso pároco, a Santa Rita ainda era uma comunidade, né, uma capela ligada à paróquia Santo Antônio do Engordadouro. Depois que ela se transformou, né, em paróquia Santa Rita. E naquele momento, né, alguns anos atrás, o padre esteve lá conversando com o meu
falecido e saudoso pai, né, seu Chiquinho, como ele é conhecido, solicitando, né, a possibilidade de uma doação de uma área para a construção da Capela Santa Rita. E aí foi concedido uma parte do terreno para a construção dessa capela, que hoje lá ela ocupa uma área de mais de 2.500 metros dentro do nosso sítio, e hoje se transformou aí a paróquia Santa Rita de Cássia. Dentre as realizações, a sua preocupação com a acessibilidade e tal, você tem uma preocupação muito grande aí com a família também, por motivos de formação e motivos religiosos. Você conseguiu aí instituir um evento para isso, que é anual. Qual seria? Nós, através de uma lei, nós colocamos a Semana da Vida e dos Valores Familiares, que ela é celebrada todo ano, no mês de outubro, coincidindo com o dia do nascituro, que é justamente uma celebração, principalmente a Igreja Católica faz, né, em relação à criança ainda no ventre da mãe. Que vai nascer. Exatamente, por isso que é o nascituro. E a gente criou essa semana buscando mesmo a discussão desse tema, que é a questão da valorização da família, do ser humano, principalmente da vida. E nós sabemos aí o quanto, né, infelizmente, a entidade familiar vem sendo aí atacada e destruída. Então, nesse sentido, nós criamos, né, essa oportunidade de discussão, né, permanente aí, e espero que ao longo dos anos isso continue, que é uma discussão, acho que é ad eterna, né, de se falar da família, se falar em defesa da vida, em se falar de formação do cidadão. Então é um ato totalmente ecumênico que nós realizamos no mês. Não tem essa religião. Não tem um vínculo, embora eu tenha, né, a minha formação religiosa católica, mas é um ato totalmente ecumênico. Inclusive, são convidados todos os segmentos religiosos e quase todos participam desse encontro conosco. E aí é dado um tema e cada segmento fala um pouco sobre esse tema. E na oportunidade também, cada bancada dentro da Câmara Municipal, ela indica uma gestante para poder, né, receber uma homenagem nesse momento aí, finalizando, né, a semana, no sentido de transcrever a toda a sociedade, através dessas homenagens, né, essa preocupação que nós temos em relação à defesa da vida. Isso num momento em que, sem nomear, né, mas há novelas aí que pregam descaradamente o adultério, aborto, enfim, essas coisas assim que são meio difíceis de digerir, né? Não que não aconteçam, mas você pregar é diferente. E vocês, com essa semana da vida, vocês vão exatamente contra esse tipo de coisas, mostrando que a importância de família, a importância da educação em casa, a importância da vida em si. Exatamente, o objetivo foi bem esse mesmo, resgatar mesmo essa importância, né, da família na vida do cidadão. E lógico que nós sabemos que tem várias formações hoje de família, mas essa família ainda se faz presente na vida das pessoas de uma forma concreta, eficiente, né? O caráter da pessoa é formado dentro do seu ente familiar. Então, o objetivo é bem esse mesmo, de discussão desse tema e principalmente naquilo que a sociedade vem apresentando em cada momento. Cada ano a discussão é sobre um tema. Já teve a questão da ecologia, né? Quando se fala a vida plena em todos os sentidos, né? Que a ecologia faz parte da vida, né? A questão da água. Então, todos temas mesmo que realmente levam a sociedade a refletir sobre essa importância. Muitas das vezes nós falamos, né? Nos preocupamos em criar, né? Em manter
um planeta, né, que a gente fala, o planeta que nós queremos para os nossos filhos e os nossos netos. Mas eu faço uma inversão. Será que nós estamos preparando os nossos filhos e os nossos netos Para o planeta? para cuidar do planeta? Então, tudo faz parte desse contexto que é a Semana da Vida e os valores familiares está se comprometendo a fazer essa discussão. Bom, voltando agora ao trabalho como vereador, você tem algumas leis aí importantes e uma delas parece-me que é um programa, uma coisa de meta, como é que chama? Programa de metas? Programa de metas do Executivo. E o que consiste isso? A ideia, na verdade, surgiu, né, uma proposta que vem de Bogotá, Anselmo, aquele momento de dificuldade que a Colômbia passava, né, Bogotá instituiu a questão do programa de metas para o Executivo. E isso veio para algumas cidades do Brasil, algumas delas, inclusive, estão implantando isso. Uma das principais é São Paulo, e nós trouxemos para Jundiaí, que é o que nós chamamos popularmente de responsabilidade política. Ou seja, o prefeito, né, na época de campanha, tanto para a reeleição como para a eleição, ele se propõe a fazer muitas coisas pela cidade. Inclusive, ele registra um plano de governo junto ao Tribunal, né, Eleitoral. E a gente sabe que muitas das vezes isso... Papel é papel, né? Na época de se exercer o mandato, ele não é executado. Então, a ideia do programa de metas é justamente isso. O prefeito eleito, ele tem 180 dias para elaborar um programa de metas, que é justamente transcrever o plano de governo que ele fez durante a campanha para os 4 anos do seu mandato. Então, fechando o ciclo, né, daquilo que ele se comprometeu e aquilo que efetivamente ele vai fazer. E ele tem de prestar contas. Exatamente. Ele tem aí tanto para a Câmara Municipal, né, de encaminhar anualmente as metas alcançadas, inclusive com índice, tudo direitinho, em todas as áreas, né? E não só para, né, nós da Câmara Municipal essa prestação de conta, mas também para todos, né, os munícipes de Jundiaí. Então, de uma forma bem ampla de divulgação, aquilo que ele se comprometeu e aquilo que ele efetivamente conseguiu realizar durante seu mandato. Bom, o ano passado, você se elegeu presidente da Câmara por unanimidade também, ou seja, você teve a aprovação dos 18 vereadores companheiros seus. Ser presidente da Câmara é uma responsabilidade a mais. E mesmo assim, como vereador, ainda continua com aquele trabalho. Como presidente da Câmara, quais foram as suas principais preocupações e realizações? Realmente a questão da presidência, Anselmo, ela nos traz uma grande responsabilidade. A Câmara Municipal sempre foi muito bem administrada, inclusive tem um corpo técnico, né, de grande conhecimento, tanto na área administrativa, jurídica, né, financeira, que nos dá o suporte para administrar a Câmara Municipal. Mas a responsabilidade é muito grande de manter esse trabalho e implantar algumas coisas. Então, nós tivemos aí a preocupação principal, que realmente é a valorização do Legislativo, mostrando a importância que o Legislativo tem para a sociedade. Muitas das vezes as pessoas não veem, né, essa questão de o quanto o Legislativo é importante para a cidade. Uma das principais leis que nós aprovamos lá é a questão do orçamento, que sem ela o prefeito aí não pode executar nada. Cidade para. Né? Haja visto o que está acontecendo lá, né, a nível federal, o quanto, né, o legislador realmente impactua na vida do município.
com as ações efetivamente. Então nós, com toda essa preocupação, essa responsabilidade, foi um desafio muito grande, inclusive como você disse aí, a unanimidade dos vereadores em me conduzir à presidência. E uma das principais preocupações minha era em relação à questão da acessibilidade dentro dos espaços físicos da Câmara. Para cadeirantes, pessoas Exatamente, defeituosas, isso. Porque nós temos um prédio antigo, que é a Câmara Municipal, e temos um anexo, que é um prédio mais novo, que já tinha algumas preocupações em relação à acessibilidade. Mas faltava e falta ainda algumas ações. No prédio novo nós colocamos lá o piso tático, né, que é aquele de condução, né, dos deficientes visuais. Colocamos também, junto aos elevadores, os sinais sonoros, né, para que, né, as pessoas possam se orientar através, né, do som. E assim fomos fazendo algumas ações. Ainda temos algumas no próprio plenário, né, o antigo prédio antigo, nós temos lá ainda a deficiência de se ter um banheiro adaptado para os deficientes. Espero que nesse ano a gente possa concluir, e entre outras ações. Então, uma das preocupações que a gente tinha era nesse sentido, de levar acessibilidade a todos os sentidos. É só para todo mundo entender, quando a Câmara foi construída, foi na década de 1970, comecinho de 70, ninguém se preocupava com isso. Não havia essa história de rampa, de elevador, nada. Quer dizer, um cadeirante, um deficiente, que se virasse, né? Hoje não, hoje a preocupação, a consciência é outra. Então você está adaptando a Câmara para os novos tempos. Exatamente. E tentando aí garantir, né, a questão da acessibilidade 100%. Uma das coisas que nós precisamos agora, né, com a questão da TV, é também de fazer aquele acompanhamento, né, que se coloca aí no cantinho da tela, que é Libras, né? Libras. Isso. A linguagem brasileira de sinais. Exatamente. Então, a TV Câmara foi implantada também por você. Quer dizer, veio numa sequência, mas quem concretizou o projeto foi você. É verdade. Vem aí, acho que há uns 10 anos, que vem vários presidentes passaram por ali, né? Desde da oportunidade que Jundiaí teve de se criar, né? Que ele ganhou a concessão, ela tinha que passar por vários processos para a implantação da Câmara. É em sinal aberto, por exemplo. Exatamente. Aí veio aí, né, por vários presidentes esse processo, e culminou no meu mandato a concretização, que foi a finalização do processo junto ao Ministério das Comunicações, implantando a torre, né, de transmissão, e hoje nós temos, né, a TV aberta, canal 60.1 do UHF, para todos que quiserem acompanhar na nossa cidade tudo aquilo que acontece no Legislativo. É que é uma programação variada, não é simplesmente só a sessão de Câmara. Tem entrevista com vereadores, tem matérias produzidas pelo pessoal da casa. É isso mesmo, nós temos aí uma grade própria, né, de alguns programas. Hoje, na verdade, são 3 programas que são apresentados à sociedade, mas a intenção nossa é ampliar, inclusive poder compartilhar, né, alguns assuntos aí, alguns programas junto com outra TV. No caso, a própria TVE, a gente está buscando fazer uma parceria de compartilhamento, né, de programas aí, para que a gente possa cada vez mais levar qualidade, né, dessa transmissão que nós temos a oportunidade de levar aos jundiaenses. Bom, você tem uma carreira que a gente pode considerar brilhante, 12 anos praticamente como vereador, sem um único questionamento, sem se envolver em nada estranho, digamos, somente trabalho, assim. E parece que você está sendo convidado para voos mais altos, né, para disputar outros cargos, ou é só bochicho?
Na verdade, Anselmo, isso até pelo caminhamento, né, 3 mandatos, acaba tendo, né, essas conversas, converso muito com o meu grupo de apoio, que está dentro do partido, e entendo que essas coisas aí também, tudo tem um momento certo para que isso possa acontecer. Nesse momento me dedico muito ao mandato de vereador e principalmente a questão da presidência hoje, que me dá aí, né, uma grande responsabilidade e posso contribuir muito com a cidade de Jundiaí. E a questão, né, de outras situações políticas, eu acho que vai depender muito do momento, né, de se entender que isso é o momento certo para fazer, não só na concepção minha, do Marcelo, mas também de um grupo de pessoas que é o que faz esse trabalho que nós desenvolvemos na cidade. Um projeto. É um projeto amplo, né? Não só uma vontade própria do Marcelo, mas de um grupo de pessoas que essas pessoas que me dão suporte ao meu mandato atualmente. Você falou em partido, você está no PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o partido está bem organizado aqui em Jundiaí, né? Tem aí o PTB Mulher, PTB Jovem, PTB... isso são poucas cidades que conseguem. Nós tivemos também essa oportunidade, né, de assumir a presidência do PTB no município de Jundiaí, né? Foi uma conversa bem extensa aí com o nosso grande líder, né, o Campos Machado, e à frente do PTB a gente buscou. O PTB a nível nacional, a nível, né, do estado de São Paulo é muito bem organizado em relação a se ter aquelas coordenadorias voltadas a alguns segmentos da sociedade. E nós estamos buscando fazer com que o Jundiaí também tenha. Então hoje nós temos aí, né, o PTB Mulher, nós temos o PTB Jovem, temos o PTB voltada à questão racial. Então são vários segmentos do transporte, do meio ambiente, terceiro setor. Então são coordenadorias que a gente procura, né, colocar, incorporar junto ao partido. Para quê? Para que ele fale a língua da sociedade. Porque cada coordenadoria é ligada a um segmento. E fazendo isso você tem a oportunidade de conversar com a sociedade do modo como um todo. Tem mais de 1.000 filiados em Jundiaí. Bem mais. Nós Bem somos, mais. A última vez era mais de 2.200. Tem o fechamento agora, né? Com essas filiações finais aí, inclusive com pré-candidatos. O PTB sempre foi um dos partidos com mais filiados dentro de Jundiaí. Quer dizer, que vocês não vão ter problema de faltar pré-candidato ou para formar chapa, né? Vai sobrar até. Na verdade, nós fizemos um trabalho muito intenso nesses últimos meses, buscando realmente essa preocupação de formação, né, de um grupo forte para as eleições de 2016. E felizmente, com a finalização do prazo, né, que extinguiu agora aí no comecinho de abril, né, foi exatamente dia 2, filiações para os pré-candidatos, o PTB conseguiu aí trazer bons nomes para disputar as eleições de 2016. Ok. Este foi o vereador Marcelo Gastaldo, presidente da Câmara de Jundiaí, falando aí sobre esse trabalho, sobre principalmente as conquistas aí, as realizações à frente de um mandato, já que vem há 12 anos.